O ministro Dias Toffoli está protegendo os influenciadores ou apenas limpando a sujeira mais perigosa do Supremo Tribunal Federal? Esta não é uma questão retórica, mas o cerne da mais recente e complexa manobra jurídica envolvendo a investigação de atores digitais que, para a Polícia Federal, cruzaram a linha do debate e entraram na área dos crimes contra a honra e, mais grave ainda, obstrução de justiça. A notícia é direta. Toffoli pediu à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que emita um parecer definitivo sobre a manutenção da investigação desses influenciadores na Suprema Corte. A primeira leitura é técnica, é um movimento processual garantindo a legalidade. A segunda leitura, porém, é estritamente política. Toffoli jogou a batata quente no colo de Augusto Aras, na figura da PGR, forçando o órgão a dar uma resposta que definirá não apenas o destino desses investigados, mas também o limite do poder do STF em inquéritos futuros. E é aqui que o jogo de poder se torna fascinante. Para entender o peso dessa decisão, precisamos voltar ao ponto de partida. A investigação em questão mira um grupo de influenciadores e figuras públicas notórias que utilizam suas plataformas digitais massivas para disseminar narrativas que, segundo a PF, configuram crimes. Não estamos falando apenas de crítica política ou opinião forte, o inquérito trata especificamente de difamação e, crucialmente, obstrução de justiça. Obstrução de justiça é um crime grave, que implica tentar impedir ou desviar o curso natural de uma investigação. Quando se soma isso ao fato de que as suspeitas recaíram no contexto das investigações de fake news e ataques institucionais, a gravidade aumenta exponencialmente. Por isso, a investigação foi avocada para o STF. Afinal, as ações visavam atingir a honra e a integridade da própria Suprema Corte e seus membros. A grande questão que atormenta o meio jurídico e político há meses é a jurisdição. O Supremo Tribunal Federal é a Corte Máxima, mas sua competência é restrita, principalmente, a julgar autoridades com foro privilegiado. Influenciadores digitais, por mais poderosos que sejam, não possuem foro. O único motivo pelo qual essa investigação pode permanecer no STF é se ficar comprovado que os atos criminosos estavam intrinsecamente ligados, por conexão ou continência, a crimes cometidos por autoridades com foro. Ou, alternativamente, se os crimes foram cometidos diretamente contra a honra e a segurança da própria instituição, justificando a avocação pelo tribunal lesado. Toffoli, que é o relator desse trecho do inquérito, está agora em um dilema político. Se ele decide manter o caso no STF, ele consolida a visão de que a Suprema Corte tem o poder de investigar crimes de opinião e difamação quando estes atingem a instituição. Isso seria visto por muitos críticos como uma expansão perigosa da jurisdição. Se ele decide enviar o caso para a primeira instância, ele enfraquece a força original do inquérito, mas desarma a bomba política que a Corte carrega. Ao pedir o parecer da PGR, Toffoli realiza um movimento de mestre. Ele não assume o risco político. Ele força a Procuradoria, o órgão responsável por zelar pela lei e a correta aplicação da jurisdição, a tomar a dianteira. A PGR agora tem duas opções, e ambas são carregadas de consequências. Opção 1. Ficar com o STF. Se a PGR concorda que o caso deve permanecer na Suprema Corte, ela valida a tese de conexão com crimes de autoridades ou a tese de que os crimes atingiram diretamente a Corte de forma a justificar a exceção. Isso dá um respaldo institucional massivo ao STF, mas também coloca a PGR na linha de frente do fogo cruzado dos críticos da Corte. Opção 2. Enviar à primeira instância. Se a PGR argumenta que não há foro e que não há conexão suficiente para manter o caso na Suprema Corte, ela está essencialmente discordando da abrangência que o STF deu ao inquérito. Isso seria um alívio para os críticos, mas criaria uma situação jurídica complicada. O caso seria distribuído para varas criminais comuns, onde, sem um foco mediático constante e a celeridade do STF, os processos poderiam se arrastar ou mesmo prescrever. Muitos desses influenciadores apostavam que a complexidade do inquérito e o palco político do STF eram, paradoxalmente, uma proteção. No Supremo, o foco é político, os ritos são específicos, e o julgamento é de última instância. Mas se a PGR optar por mandar o caso para a primeira instância, o jogo muda drasticamente. Em uma vara criminal comum, a velocidade processual pode ser menor, sim, mas o foco é puramente na prova criminal. Se a PF realmente tem indícios robustos de obstrução e difamação, esses influenciadores enfrentarão juízes e promotores que não estão sob a mesma pressão política de Brasília.
A ameaça é real, a condenação por crimes comuns, sem a blindagem do debate político que cerca o STF. É a despolitização do crime em prol da punição técnica. O movimento de Toffoli é um ultimato. Ele está exigindo que a PGR decida. O STF é o guardião exclusivo da segurança da democracia digital. Ou o papel do Supremo deve se restringir ao seu papel constitucional clássico. Independentemente do parecer da PGR, uma coisa é certa. A decisão final sobre a jurisdição desses influenciadores definirá a régua de como o sistema judiciário brasileiro vai lidar com a política de influência digital. Se o STF mantiver, veremos o aumento da centralização do controle sobre o debate público. Se o caso descer, veremos o fim de uma era de mega-inquéritos e o retorno dos crimes de opinião à esfera da justiça comum. O relógio corre. A PGR tem a caneta na mão para escrever um novo capítulo na relação turbulenta entre a política, a justiça e a nova mídia digital. E esse parecer deve chegar logo. Fiquem atentos.